Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá, dessa vez ela não falou o nome. Maria Cardoso, bem-vindos. Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao Citalks. Hoje estamos trazendo uma pessoa do interior de São Paulo. De Campinas. A ideia da gente, como vocês sabem, é trazer vários executivos para falar aqui sobre suas vidas, sobre suas carreiras, sobre seus processos de liderança e muito mais. Em breve teremos muitas novidades. Torçam aí pela gente, que tem umas coisas bem legais acontecendo. Com certeza. Hoje, nosso convidado é gerente de TI da Plastec do Brasil, com mais de 30 anos de experiência em tecnologia e gestão. Desde 1999, lidera a área de TI da empresa, tendo participado desde a estruturação da operação no Brasil e de projetos globais de implementação de SAP, nos Estados Unidos, Inglaterra, Venezuela, Brasil, México. Bem-vindo, Ricardo Wittig. Eu pronunciei certo? Mais ou menos. Poxa vida! Quase. Mas fica tranquila que esse sobrenome é meio complicado mesmo. Tá? Eu queria agradecer aí o convite, muito feliz de estar aqui, poder colaborar com esse projeto aí que eu acho que é fantástico. E também a gente dividir um pouco aí da experiência aí com todo mundo aí que está nos acompanhando. Como que pronuncia, então? Wittig. Quase. Tem um Wittig. Mas todo mundo erra. Poxa, fiquei ensaiando desde ontem. Eu lembro, você sabe que eu visitei a Plastec um tempo atrás e descobri que nós temos algo em comum, né? Nós gostamos de Iron Maiden. Opa! Muito ainda. E ele tem um aviãozinho lá que eu fiquei cobiçando lá. Tem que falar em público isso. E aquele avião ele é especial pelo seguinte. Primeiro, por causa da banda que eu sou fã desde a adolescência, né? E outra, quem fez foi meu filho. Ele é um avião de papel que ele achou na internet lá. Eu não teria paciência para poder montar aquele avião. Ele está fazendo engenharia, então acho que estava no curso certo. E ele que montou aquele avião lá. Eu tenho o maior cuidado com ele. Muito legal. É bem legal. Inclusive, toda vez que a gente viaja, que passa por Campinas ali, que a gente passa na rodovia, ladinho da Plastec ali, a gente fala, olha, o Ricardo tá lá. Tô lá, firme e forte. Ricardo, a gente quer ouvir sua história. Entender aí um pouquinho da sua vida. Então, vamos começar. Onde você nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo. Sou paulistano. Eu morei ali perto da Aclimação. E eu fui para Campinas quando eu tinha uns 9 anos, que o meu pai trabalhava aqui na CPFL, né? A família, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Da minha mãe era de São José do Rio Preto, mas depois veio também todo mundo para São Paulo, mas a família do meu pai toda era aqui de São Paulo. E daí ele foi transferido para lá, e aí nos mudamos para Campinas, e aí eu estou lá desde 1977. Estudou lá também? Sim, aqui, quando eu fui para lá, eu estava terminando, na época, o primeiro grau, né? Porque a minha família sou eu, tenho um irmão um pouco mais novo, 1 ano e pouco mais novo, e uma irmã. Também todos no mundo corporativo também. Só que cada um em outras áreas, né? O meu irmão, ele é diretor industrial, a minha irmã, ela é gerente de marketing, mas todos dentro do mundo corporativo também. E aí quando eu mudei, ainda estava ali com 9, 10 anos, né? Fazendo ainda na época o primeiro grau, depois indo para o segundo grau, que aí aquela indecisão, o que a gente vai fazer, né? E eu caí na área de tecnologia por acaso, porque eu comecei a fazer o colégio técnico, sou um filho do colégio técnico, e é uma coisa que eu incentivo muito, e eu comecei a fazer processamento de dados. Eu tinha começado a fazer antes um curso de eletrotécnica, só que eu não estava me adaptando muito, aí eu mudei de escola e eu me achei dentro da área de tecnologia. Só que era uma época complicada, né? Porque a gente fez o curso, nem tinha computador direito para você poder praticar. E então era muita teoria, mas mesmo assim eu me interessei muito por esse assunto, né? Que até hoje falo que a tecnologia, que a área de TI a profissão do futuro, né? Mas está sendo a profissão do futuro há décadas já.
Mas, e aí eu comecei a fazer processamento de dados, e aí comecei a me interessar, aí saí, fui procurar emprego para poder trabalhar na área, que eu queria trabalhar na área. Comecei ali bem de baixo mesmo, como digitador. Aí depois eu virei operador, aí tinha uma oportunidade lá para ser programador, que eu sempre fui muito curioso, né? Muito curioso, sempre queria aprender, aquela vontade toda de querer saber como que as coisas funcionam. E daí eu comecei, eu trabalhava meio período na minha função lá como operador de computador, ainda naquela época da reserva de mercado, que era uma dureza. Um computador custava naquela época o equivalente a $3.000, Nossa. mais ou menos. E eu trabalhei com o computador da Cobra. Cobra 540. Cobra 540, Cobra 480, Cobra XT também tinha. E... Para quem não sabe, desculpa, Ricardo, Cobra significava computadores brasileiros. Exatamente, porque na verdade o governo não permitia trazer nada de fora, e aí o brasileiro, como tem aí uma criatividade aí fora do normal, desenvolveu os computadores e eram excelentes computadores, diga-se de passagem. Sim. Né? O Banco do Brasil tinha um parque gigantesco de equipamento da Cobra. E aí eu comecei a aprender com esse tipo de equipamento. Né? E aí você comentou, né, agora a questão de preço. Eu lembro bem que quando eu já tinha uns 4 anos já trabalhando como programador, e a gente tinha um computador da Edisa. Eu trabalhei com computador da Edisa. Nossa, esse eu não conheci, não. E aí a gente chegou a pagar, se eu não me engano, acho que era $10.000 num HD de 100 mega, eu acho. Era uma coisa assim, para os números de hoje, né, ridículo, né? Uhum. Então, e a gente tinha que ser muito criativo para poder usar os recursos que eram escassos, né? Memória, disco, etc. E daí a gente foi evoluindo e aprendendo. E daí eu comecei depois que eu trabalhei nessa empresa aí que me deu essa oportunidade. Eu fiquei uns 3 anos, que na época era Birô de Informática, tinha muito esse nome, né? Que prestava-se serviço, porque era muito caro e aí tinha empresas que acabavam contratando esses serviços aí. E daí que eu fui para uma empresa farmacêutica, e daí que realmente eu comecei aí os horizontes começaram a se abrir cada vez mais. Ricardo, vamos contar para o pessoal, quando você fala o que era recursos escassos, eu acho que isso a gente não tocou nisso em vários episódios que nós fizemos, né? Mas só para o pessoal ter ideia, por exemplo, para economizar espaço em disco, então vamos pensar lá no ano de 1980, 1990, a gente tirava o 1 e o 9 e guardava só o final, né? Para poder economizar espaço, né? Então, em vez de 4 dígitos, a gente economizava 50%, né? Não, e além disso também, Marcos, eu chegava como os recursos eram escassos de disco, que eram caros, então quando você tinha que rodar uma mala direta, você lia o arquivo da fita. Então você tinha aquelas fitas de rolo que a leitura, você já lia da fita e já mandava para impressão, que daí você fazia etiquetas, para alguma coisa de mala direta, né? Era bem difícil programar nessa época. Era bem complicado. Até quando eu comecei a programar com outras linguagens, que aí você já tinha funções, eu falei, pô, mas isso aqui é muito fácil, porque no COBOL você tinha que pegar uma data, comparar, inverter o ano, colocar para fazer a comparação, e aí as funções já tinham datas, etc. Então era muito mais tranquilo, né? E trabalhar com PCXT com 640K de memória, 640K de memória. É impensável hoje em dia. Eu acho que isso é bom, porque eu diria que eu me sinto privilegiado, porque eu passei por várias ondas, né? Tanto da parte, vamos falar, da analógica e depois para digital, começo da internet, quando a internet existiu, várias ondas também de downsizing, reengenharia, quando começou depois, após a internet, aquela bolha do começo dos anos 2000. Então, acho que isso agrega e traz uma bagagem grande para poder
as tomadas de decisões, né? Com certeza, porque você já passou por várias situações que eram você não tinha uma abundância de recursos. Então, você acaba tendo que ser mais criativo, né? Você fez o técnico ali, já voltado um pouco ali para tecnologia. Em que momento entrou a administração? Você cursou? Porque na verdade assim, eu terminei o colégio técnico e daí comecei a trabalhar na área. Queria trabalhar na área. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, que na época você também não tinha tantas opções, era basicamente análise de sistemas. E daí eu fiquei pensando, falei, poxa, eu vou fazer análise de sistemas e para aprender muita coisa que eu já sei. E aí, o que acontece? A gente desenvolvia muito sistema para as áreas de negócio, né? Eu lembro, o primeiro livro fiscal eu fiz junto com o cara do fiscal do meu lado. Isso aqui é assim, quando é o CFLP 5101, joga para cá, joga para lá. Então, a gente foi aprendendo tudo isso para sistemas financeiros, etc. E daí que o curso de administração, na verdade eu comecei fazendo economia, depois eu migrei para administração, e daí foi quando eu agregou muito conhecimento, porque daí quando eu tinha que conversar com as áreas de negócio, eu já tinha uma bagagem muito maior do que simplesmente os bits e bytes, né? Então, para mim, foi assim, no momento foi a decisão muito correta para poder escolher essa graduação. E teve uma situação que você vê como que o mundo é pequeno, né? Quando eu comecei a fazer o curso, tinha uma matéria de informática. Acho que era no 3º ano. E daí eu me apliquei para poder ser monitor. Eu sempre gostei muito de poder compartilhar conhecimento e tal, né? E daí, o que acontece? Mas também não vou falar para você que era só por isso, porque eu tinha um desconto na mensalidade. E como era eu que pagava, aí eu falei, bom, vou matar 2 coelhos aqui, né? Sim. Então, me apliquei, fui aprovado. E daí, quando eu fui fazer o contato, conversar com o professor para entender como que era, a dinâmica, o que eu tinha que fazer, tinha alguns dias que eu tinha que estar lá na faculdade, que se alguém fosse procurar, eu tinha que estar presente lá para poder ajudar os alunos. Aí ele olhou meu sobrenome, né? Porque meu sobrenome não é um sobrenome assim um pouco diferente. Ele falou assim, você é parente do Dorival? Eu falei, era meu pai, porque meu pai ele faleceu muito jovem, né? Eu falei, era meu pai. Ele falou, eu fui estagiário do seu pai na CPFL. Olha só. Que coincidência. As coincidências da vida. Uma coincidência bastante feliz. Isso criou uma conexão, né? Sim. Porque tanto é que a gente se deu muito bem. Depois eu acabei perdendo contato com ele. Não sei exatamente, porque a gente naquela época não tinha rede social, então era mais difícil, né? Às vezes você perdia o contato e falando assim, só abrindo um parênteses, né, de abrir contato, porque quando eu estudei no colégio técnico, eu era um pouco mais velho do que a turma ali. Então, o que acontece? A gente conviveu todo aquele período e depois aquela coisa meio que normal, né? Termina, vai cada um para um lado, às vezes uns seguiram na área, outros não, etc. E em 2017, nós não conseguimos resgatar quase todo mundo num grupo de WhatsApp e fizemos até um churrasco. Até queria mandar um abraço lá pro pessoal do Batista, lá do Colégio Batista em Campinas, sim, que eu vou postar lá quando o podcast estiver disponibilizado para que eles assistam, porque eles são pessoas muito queridas, né? Você sabe que é muito legal. Eu tenho um grupo também que é do 3º colegial lá do Dom Duarte, como ele falou, um abraço pessoal do Dom Duarte, né? Exatamente, na mesma situação. Aí um começa a puxar o outro, mas eu lembro de tal fulano. Eu lembro, e aí... Porque eu tinha, depois no Facebook, acho que eu tinha umas 2 ou 3 pessoas, aí um tinha outro, que outro tinha outro, só sei que... Eu lembro que em 2017 nós fizemos um churrasco que eu não sei como conseguiram levar até uma professora lá. Uau! E aí foi bem legal, e aí às vezes a gente se encontra, acho que foi o ano passado, vamos marcar um happy hour em tal lugar, a gente às vezes vai. Então é bem bacana legal. Isso, eu acho que isso é uma coisa que é muito gratificante, porque resgata memórias boas, né? Da época que a gente
fazia amizades que não tinha nenhum interesse, era todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo ali igual, né? Necessário, né? E a gente estava falando um pouco disso antes de entrar aqui no nosso bate-papo, né? Quer dizer, a tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Exatamente. Esse é um dos pontos bacanas, né? De você poder resgatar coisas, né? Exatamente. Eu acho que o problema, assim, não é a tecnologia ou qualquer coisa. Carro é ruim. Carro mata também, né? É o que as pessoas fazem. Então, tudo pode ser bom ou ruim. Vai depender do uso, né? Então, eu acho que traz mais benefícios, é que as coisas ruins elas chamam mais atenção. É verdade. Então, infelizmente, quando acontece alguma coisa, não, que isso daqui, aí começa toda aquela polêmica, mas se você colocar na balança, eu diria que os benefícios são muito maiores. Porque são pessoas, sempre por trás de tudo são pessoas, né? Então... São pessoas, né? Então, e é esse que é o grande desafio. Se você perguntar para qualquer executivo, qual que é o maior desafio dele? É a questão da gestão de pessoas. É esse que é o maior desafio. Por falar, então, em pessoas, em gestão de pessoas, como que foi a sua chegada na Plastec ali, saindo da Pharma, né? E Sim. como foi a sua chegada na Plastec? Isso foi, eu diria que foi um pouco... Eu fui um pouco arrojado, eu diria. Porque, assim, eu estava trabalhando já 9 anos na Medley, que é uma empresa farmacêutica que é um dos grandes nomes, principalmente das nacionais. Hoje virou Sanofi, né? Virou Sanofi. Virou Sanofi, mas aí foi depois da minha saída. Sim. E eu peguei todo um processo de transição, porque a fábrica ela era num lugar no centro de Campinas e depois mudou para até onde é hoje, num bairro onde tinha uma estrutura muito melhor de fábrica. Eles acabaram comprando uma fábrica, um prédio desativado, e a gente teve que implementar tudo novo lá, né? Toda a parte de infraestrutura, foi tudo novo. Então isso já foi bacana nesse sentido aí. E lá também, até voltando um pouco, né? Que eu estava falando um pouco do COBOL, a gente desviou, mas lá que eu também aprendi muito na questão de programação. E aí foi quando começou aquela época de downsizing, servidores Unix. Então a gente trabalhou com o servidor da HP, eu fiz vários cursos no HP, com HP-UX. Na época eu sabia, modéstia à parte, eu sabia mexer muito bem com o HP-UX. Hoje vai ser difícil lembrar alguns comandos, né? Mas eu sabia colocar o servidor para funcionar do zero mesmo, né? Isso chegou a acontecer uma vez, porque deu um problema num disco que não era igual hoje, porque hoje a gente tem os storages que com toda a redundância para não ter nenhuma interrupção, mas na época dava um problema num disco, você estava meio enrolado, e deu. E aí, tendo que colocar o RP para funcionar do zero, com a empresa inteira ali, quase que na porta da área de informática lá. Então foi um momento ali de bastante pressão. Mas no final acaba dando certo, né? Então, nessa época, eu comecei a fazer uma transição da parte de desenvolvimento para a parte de infraestrutura. Então, nessa época que começou a colocar... Aí eu volto um pouco naquilo que eu falei, eu sempre fui muito curioso. Então, quando começou isso, ainda não tinha uma pessoa muito ali dedicada para trabalhar nessa... Pegava ali vamos falar assim, um programador mais curioso, começava a mexer, porque um mexia uma coisa aqui, outro ali, mas aí já estava num ponto que era necessário ter alguém focado, né? E aí me convidaram na época para fazer essa transição, eu acabei aceitando e eu comecei a gostar muito de mexer com isso naquela época. E aí foi quando a coisa começou a crescer, porque daí você coloca um servidor aqui, depois coloca outro, vai pondo outro. E aí foi quando começou também, já no começo dos anos 90, que a parte de reserva de mercado já tinha caído.
já estava as importações abertas. Foi né? uma das coisas boas que o Collor fez. Exatamente, acho que é a Poucas, única, né? mas fez uma. Eu acho que é a Fez única, uma. né? Alguma Eu não lembro outra, né? Não lembro de outra agora. Mas enfim. E daí foi quando nós começamos a ter acesso às tecnologias usadas mundialmente. E o que foi engraçado, que é que eu vejo também, né? Que o brasileiro às vezes se subestima um pouco, mas a gente conseguiu acompanhar isso de uma forma muito rápida. Sim. Parecia que a gente já trabalhava com isso. Quando começou as tecnologias usadas em outros países estarem disponíveis aqui para a gente, né? E aí, quando também, o que juntou nessa época aí? Juntou que antes você tinha os PCs, cada departamento tinha um, talvez, às vezes dois, mas tudo independente. Preciso de um arquivinho, vai lá, pega o disquete. Disquete para cá, disquete para lá. aquele trânsito de disquete. E daí, o que precisaria fazer naquele momento? Conectar todos esses computadores. Então, como eu já estava inserido na administração de redes Unix, aí foi implementada a Novell. Aí eu fiz curso na Novell, implementamos tudo. Também foi um outro momento que eu aprendi bastante. E eu diria que esse momento, para mim, ele foi meio que uma quebra de paradigma, tá? Mas não técnico, mas de relacionamento. Por quê? Como que funcionava antes, né? Quem era viveu muito essa parte de programação. A parte de programação do programador, tipo assim, ficava todo mundo meio que fechado numa sala, né? Pareciam pessoas estranhas. Quase era uma das poucas áreas que tinha ar-condicionado, né? Tinha por causa do computador, né? Porque todo mundo a gente era bonito, tinha olho azul, a gente era especial, né? Não. E daí o que acontece? Nessa época, eu tive que ter contato com todos os usuários, muito mais, porque a gente tinha contato, óbvio, mas não era uma coisa diária tão frequente. E o que acontece? Eu ia implementar um computador na área financeira, conectar a rede na área financeira. Então eles tinham lá, por exemplo, 3, 4, 5 computadores. Você tinha que ir lá, fazer todo o trabalho, aí depois ter esse contato com as pessoas, como que ela iria trabalhar com aquilo. E além disso também, você estava ali, você conversava, contava uma piada. Então, isso desenvolveu muito o lado de relacionamento. E a gente era obrigado a se relacionar com todas as áreas, né? Não tinha jeito, porque Exato. Seja programador, seja de infraestrutura, seja do suporte, você acabava de uma certa forma, né, tendo que se relacionar com todas as áreas. Só que isso, no meu caso, meio que acendeu ali e fala, pô, até que é bacana você estar ali conversando com todo mundo, tendo contato com todas as pessoas da empresa, sabendo com quem que você vai lidar. E porque tinha pessoas que você sabia, pô, você faz uma brincadeira, outros não gostam muito. A forma como você, às vezes você conhecia, já falou assim, pô, esse cara não está num bom dia, vou ficar quieto aqui, só vou falar oi e fazer meu trabalho. Às vezes a pessoa, você via que queria estar conversando. Então criou um relacionamento, eu despertei isso, esse processo meio que acendeu um pouco isso em mim. Porque eu também sempre fui bastante assim tímido, até pelo fato de trabalhar com computador, como programador, a gente se garantia. Você não precisa, teoricamente, a gente achava que eu não preciso de ninguém. Sim. E aí que é o grande erro. Né? É o grande erro. Mas também a gente está falando o quê? Quando você está com 20 e poucos anos, você está ali, você acha que você é imortal também, né? Você está ali fazendo está numa profissão que, teoricamente, você mesmo dá para trabalhar sozinho. E, na verdade, é um grande erro isso. Né? A gente depois eu vejo, porque eu até achava, pô, havia aquelas conversas de liderança, isso aí a gente se garante. Aí eu via que está totalmente errado. Então eu acho, parece que aquela coisa assim, tem coisas que vão acontecendo que eu acho que eu fui migrando para essa parte de administração de redes, onde eu era obrigado a ter contato com todo mundo, querendo ou não, e eu, no meu caso, eu queria, porque eu estava gostando daquilo.
eu acho que aquilo já estava me preparando para depois uma posição de liderança. Porque ali eu fui conhecendo muito como que eram as pessoas, como que eram os departamentos, quais eram as necessidades de cada um, como que aquelas pessoas eram, como que era o humor de cada um. Então isso foi... Eu também sempre fui muito observador, eu olhava e ia guardando aquilo comigo. Então hoje, se eu for olhar no retrovisor, a impressão que eu tenho é que tipo assim, acho que aquilo foi uma preparação sem eu saber exatamente, né? E aí hoje eu vejo que agregou muito na hora que eu tenho que necessariamente estar negociando várias coisas. Mas você não chegou à liderança ainda na Medley. Eu tinha uma liderança, vamos falar assim, técnica. Não, porque o que acontece? Como que eu era o responsável técnico, as outras pessoas que tinham menos experiência, elas estavam apoiadas comigo. Então, eu diria que eu tinha, vamos falar assim, extraoficial, vamos dizer assim. Entendi. Né? Então, na Medley eu tive foi assim um momento assim bastante feliz, porque eu diria que lá, até hoje, eu vejo no LinkedIn as pessoas que trabalhavam nessa época, elas fazem comentários com muito carinho. Pessoas do financeiro, de outras áreas. Era um ambiente muito bom, mas muito bom. Tanto é que nessa época que eu comecei a trabalhar lá em 91, tem um grupo que todo ano, pelo menos uma vez por ano, eu faço um happy hour, que eu que agito esse happy hour, com todo mundo que trabalhou comigo na época. Então, eu não estou falando também de 1 ou 2, eu estou falando de 10, 12 pessoas que trabalhavam dentro da área de informática, onde tinha aquela competição natural, só que era assim, quando alguém estava lá com um problema, o outro senta, o que você está... Vamos ver aí o que você está fazendo, vamos dar uma olhada no programa. Um ajudava o outro. E isso criou uma amizade muito forte com todos, inclusive com o Borelli, que era o gerente nosso. Até hoje, a gente, todo ano, pelo menos uma vez por ano, a gente se encontra, tem WhatsApp aí que a gente troca mensagens. Então, isso também é bem bacana. A gente teve uma época assim, de um ambiente muito bom. Farmacêutica é bem conhecida exatamente por esse ambiente, né? Todo mundo fala que farma tem um ambiente bastante além de ser né? bastante desafiador, né? E eu acho que também a gente se sente orgulhoso porque você está ali ajudando a produzir um remédio que vai ajudar uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Eu tive o privilégio aí de ter passado por uma farmacêutica e, sabe, eu achei assim, é fantástico. E foi bastante tempo, né? 9 anos. Bastante, 9 anos, né? 9 anos. Eu fiz 30 e poucos anos, não vou nem contar porque... Mas é um ambiente que eu sempre gostei, sempre gostei. Eu vi meu pai trabalhando em farmacêutica, né? É o que você falou, puxado, difícil, né? Muito regulado, né? Mas em compensação te ensina muito, né? Mas aí que eu acho que prova uma questão muito importante, que é assim, pressão, muito trabalho a gente tem, mas se o ambiente é bom, aquilo não pesa tanto. É verdade. Não pesa. Então, às vezes você pode até ter um trabalho que ele é relativamente tranquilo, mas se o ambiente é tóxico, aquilo vira um peso gigantesco. E então isso é uma coisa que contribuiu muito e que foi muito difícil eu ter tomado a decisão na hora de sair. E aí você ia contar isso pra gente, né? Como é que foi sair de um ambiente desse, de farma? Porque eu sei muito bem como é difícil de sair. Foi muito decisões difícil. arriscadas mesmo. Foi muito difícil porque, teoricamente, eu não tinha motivo para sair. Eu estava num lugar que eu gostava, muitos desafios técnicos que já existiam. A gente... Também eu acabei participando também lá da implante do BPix, que era muito, acho que era o... Na época era o software da indústria farmacêutica. Era o software da indústria farmacêutica. Até a chegada do SAP, né? Eu diria que acho que 90% era BPix. Era BPix, exatamente. Então, eu não tinha, teoricamente, assim, um motivo para sair, né? Gostava das pessoas,
muito. Só que aí o que acontece? Você vê também como que são as coisas, né? Eu estava um dia lá trabalhando, aí toco o telefone, e aí a secretária do departamento, a Roseli, que também a gente tem amizade até hoje, ela está nesse grupo, ela casou com o João, que era também, a gente trabalhava todo mundo junto. Aí ela ligou e falou assim, olha, tem uma pessoa aqui querendo falar com um de vocês, né? Aí eu falei, daqui que eu atendo. Aí era uma headhunter procurando uma pessoa, porque tinha uma empresa americana que estava iniciando as operações no Brasil e estava precisando de uma pessoa que tinha um determinado perfil. Porque, só para contextualizar, lá na Medley, a gente tinha um pouco de cada coisa. Então a gente tinha S400, onde rodava o BPix, que era um tanque de guerra aquilo, né? A máquina que não para nunca, né? Tanque de guerra. Tinha S400, tinha HPUX, tinha Rede Novell, tinha Windows NT. Então você tinha um pouco de cada coisa. É bem mesclado mesmo. Foi, porque o que acontece? A gente, na verdade, assim, tinha colocado as máquinas Unix, porque a ideia era estar migrando para a Unix do S400. Só que o BPix para a Unix, a gente chegou a rodar um pouco, só dava muito problema. E aí... daí tinha outras aplicações rodando também, um sistema legado e tal. E daí a Rede Novell, porque na época era a rede que se colocava, e a gente começou a ter o Windows NT também, porque também a Microsoft estava vindo muito forte e a gente começou a colocar para uma... Na época eu lembro que era uma coisa um pouco setorizada lá, mas o forte mesmo era a Rede Novell. Então eu tinha essa experiência com vários ambientes, né? Então, o que aconteceu? Quando ela estava procurando esse profissional, ela estava caçando, usando realmente o termo de hunting, né? E aí eu atendi o telefone, aí ela falou assim, você trabalha com S400, tal. Eu falei, não, trabalho e tal. Daí ela falou, tem uma empresa que está chegando no Brasil, uma empresa americana, tal, me explicou. Eu falei, você tem interesse? Eu falei, tenho, mas eu não estou com o meu currículo aqui. Aí na época ainda na internet de escada, né? Eu falei, à noite eu pego e te mando. Aí cheguei em casa, o barulhinho lá, né? Aquele barulhinho lá de... De preferência conectar depois da meia-noite, que era um curso só. Exatamente. Mas nesse dia aí eu não estava muito preocupado com isso. Valor, né? Aí eu peguei e mandei meu currículo para ela. No outro dia, 8h pouco da manhã, ela estava me ligando. Aí ela falou assim, olha, eu gostei do seu currículo e tal, você tem interesse em vir aqui conversar? Eu falei, tenho. Aí eu peguei e marquei com ela, fui lá, conversei, fiz um teste, etc. Ela gostou. E aí eu fui, ela falou, vou te encaminhar então para fazer entrevista com o pessoal da empresa. E aí tem um ponto importante que é bom estar comentando, porque o que acontece? Na Medley, teoricamente, eu não precisava do inglês. A gente tinha que ter inglês por quê? Porque antes, o pouco de informação que a gente tinha técnica era tudo livros e manuais em inglês. Tinha muito pouca coisa em português. Tanto é que naquela época tinha muita coisa que o pessoal falava, qual que eu sei? Eu tenho inglês técnico. Teoricamente, né, muita coisa, né? Mas era melhor do que nada, né? Então todo mundo tinha inglês técnico. Só que eu sempre gostei muito de inglês por conta de música, entender as letras, etc. Né? E o que acontece? Quando eu estava lá ainda no meio dos anos 90, eu falei, não, eu vou aprender inglês. Aí para pegar firme mesmo. Aí em escola, levar a sério mesmo. Só que aí às vezes eu ia numa escola, eu via que não estava me trazendo resultado, até achar alguma coisa que realmente... Falar, bom, agora eu estou aprendendo, estou sentindo que eu estou aprendendo. E eu também, durante as minhas férias, porque a minha esposa ela é professora, então ela só pode tirar férias em época escolar. Então em julho, em 98, nós fomos fazer um curso de inglês lá em São Francisco, durante as férias. E foi uma experiência fantástica, sabe? Eu recomendo muito isso. Porque se você falar assim para mim, como que é um curso nos Estados Unidos, falando nessa época, e hoje também não muda muito, né? Qual que é a diferença? É que o professor ele não vai falar em português com você. O
Porque a dinâmica do curso não é muito diferente do que era aqui. Só que o que era o aprendizado? Quando você saía da escola, esse que era o aprendizado. E você estava lá, eu estava 4 horas por dia ali, firme e forte, na aula. Vivenciando, Vivenciando. Que é a diferença. Vivenciando. Que aí é completamente diferente, né? E por que eu estou falando isso? Primeiro, para poder avançar um pouco naquele ponto que eu falei quando eu fui na empresa. E também, eu acho que é para dar um recado, principalmente para quem está no início de carreira, que às vezes as pessoas perguntam para mim, acho que eu vou terminar a faculdade e vou fazer uma pós-graduação. Falei, não faça isso. Vai estudar inglês. Porque você pode ter até um mestrado que, dependendo do seu momento de carreira, o que vai contar não vai ser o mestrado. Mas se você souber inglês, isso vai contar muito mais, às vezes, do que até um mestrado e uma pós-graduação. Pessoal, isso que o Ricardo está comentando aqui é de extrema importância. Eu acho que a gente, como país, perdeu até um pouco do bonde da história para os indianos, que obviamente já falam inglês, né? Exato. Eu falo que nós estamos, Ricardo, no mesmo fuso horário dos Estados Unidos. Ou seja, seria muito mais fácil, em teoria, eles comprarem serviços nossos do que da Índia. E isso acho que só não aconteceu, boa parte, falando com vários empresários, donos de empresas de tecnologia, pela dificuldade de encontrar pessoas que falassem pelo menos um nível intermediário de inglês. Exatamente, um mínimo de comunicação. Um mínimo. A gente perdeu isso e olha o quanto a China dominou, a Índia dominou a prestação de serviços em tecnologia, desenvolvimento de código durante muitos anos, né? Exatamente. E a China não fez diferente. Não. Muitos chineses, né? Nós tivemos recentemente em Stanford, e assim, para um ônibus, desce a família toda de chineses lá para os filhos estudarem lá, e depois a gente vê os resultados que eles estão tendo agora. Que está acontecendo agora, né? Vide a Coreia também, né? Coreia também, né? Então, eu não diria que não é nem um recado, eu diria que é quase que um pedido, estuda em inglês. Porque isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença mesmo. Então, o que acontece? Eu não tinha dentro da empresa, não tinha uma necessidade, uma cobrança para eu estudar. Eu estava estudando porque eu achava que eu tinha que estudar e também porque eu tinha um desejo, às vezes, em algum momento, de ir para uma empresa multinacional. Eu sempre tive muita afinidade com a cultura americana, né? Mas eu não tinha assim um plano específico, não, vou mirar nesse ou naquele. Eu estava construindo ali o meu conhecimento. E o inglês eu sabia que era uma coisa primordial. Então fiz esse curso, tal. Aí no ano seguinte também eu não fiz um curso, mas eu tinha viajado para fora do país com a minha esposa. Nessa época eu não tinha filhos ainda. Então, desculpa te interromper, mas nessa época, então, que você tomou essa decisão de sair da Medley e arriscar para ir, você já era casado, ou seja, já é uma dificuldade de tomar essa decisão a partir daí, né? Porque quando você é solteiro, tá morando na casa dos pais, você fala assim, se der errado, eu volto para casa, então tô em casa, né? Minha comida, minha roupa, eu vou até tá voltar um pouco, Marco, porque a gente começou a falar um pouco da família, eu acabei... eu ia te perguntar, o nome da esposa, dos filhos, tal. Exatamente, né? Eu vou até abrir esse parênteses aqui agora, né? Porque no começo a gente acabou falando um pouco e eu fui meio que pro outro lado ali do colégio técnico e tal, que também é outra coisa que eu acho que tem que voltar com força, mas não do jeito que está hoje. Então, assim, que eu falo que eu sou casado quase que desde sempre com a Adriana, porque eu comecei a namorar a Adriana, ela tinha 15, eu tinha 16. Nossa! E nós casamos em 93, nós ficamos 9 anos namorando. Ela achando que você já ia desistir, né? Porque 9 anos é uma boa enrolada. Mas começou cedo. Que com 15, 16, tu ainda casar com 18, com 19, né? Aí ia ser meio complicado, né? Mas aí nós namoramos, aí a gente chegou a uma... Tipo assim, falou assim, bom, ou casa ou separa, né? E aí a gente falou, não, vamos casar. E aí nós ficamos 10 anos casados sem ter filho.
E nesse período a gente aproveitou bastante a vida de casado. Porque a gente viajou bastante, etc. E às vezes a gente chegou a até comentar assim, não, vamos ter filhos, vamos ter filho, mas chegou uma hora que deu aquela vontade, né? Só que aí também bateu um pouco aquele medo. Falei assim, pô, e agora? Se a gente quiser e não pode. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, infelizmente, a primeira gravidez a gente perdeu. E isso foi uma coisa assim... muito dolorido. Bastante dolorido, né? Porque depois quando vem a segunda, você fala, poxa, e agora, né? Será que vai dar tudo certo, né? Aquela tensão, né? Mas graças a Deus deu certo. Aí veio o Vitor, que hoje ele está com 21. Ele está no 4º ano de engenharia mecânica. O Arthur está com 19. Está no 2º ano, vai começar agora, ainda não começou, né? Os dois, um no 4º ano, outro no 2º ano de direito. E aí nós ficamos 10 anos sem ter filhos. E aí decidimos ter. Só que nesse ponto aí que você até comentou, né, que a gente era casado, até a questão da responsabilidade, só que infelizmente o que acontece? Tanto no meu caso quanto da Adriana, nós perdemos o pai muito cedo. O meu pai morreu, eu estava com 19. E 3 anos depois morreu o pai dela. Nossa. Então nós tivemos que correr atrás de estudar, a faculdade, teve que pagar, porque não tinha nem o pai para pagar a faculdade. Ajudar em casa. Ajudar, né? Ela também, a irmã dela também tiveram que... Foi uma época bastante complicada, porque foram coisas que aconteceram meio do dia para a noite, né? Então isso foi uma coisa que a gente teve que amadurecer muito rápido, né? Então, além no fato de eu estar casado, eu não tinha nenhuma retaguarda. A gente tinha que... Era eu e ela ali, né? E sempre os dois ali, sempre juntos, sempre planejando juntos, um ajudando o outro. Então, eu sou muito privilegiado de ter ela comigo. Isso é importante. A gente se dá muito bem. É o que você falou antes, né? Um acaba puxando o outro, né? Exatamente. E se você for ver, quer dizer, como eu falo, eu e ela somos casados desde sempre, né? Mas Sim. o casamento oficial foi em julho de 93, um dia antes do aniversário dela. Que legal. Então, a gente já está casado há bastante tempo aí, se dando muito bem. E daí foi quando a gente decidiu ter filho, eu já estava com uns 35 mais ou menos, já estava meio que na hora. E assim, não é que estava na hora, acho que não tem hora, é que para nós a gente sentiu que era a nossa hora. Momento. Né? Eu acho que, porque tem pessoas que têm opção, não vou ter, né? Então eu respeito, eu acho que cada um sabe, porque o filho é uma grande responsabilidade. Mas no nosso caso, a gente sentiu que tá faltando alguma coisa. E aí, quando eles vieram, foi uma felicidade imensa, porque para gente que... Porque para a mulher, ela já está vivenciando aquilo, mas quando a gente pega aquele serzinho no colo ali, às vezes dá vontade de ter 10 filhos, só para você ver aquele momento, né? Mas não dá. Depois 2 tá começa bom. a pensar, né? 2 tá bom. Uhum. Mas aí quando veio, até que a gente fala, às vezes, talvez Deus sabe o que faz, né? Talvez não era para vir o primeiro, para ter vindo o outro segundo, que é o Arthur. Então, os dois ali, eu me dou super bem com eles. A gente estava falando antes aqui, a gente tem uma banda de rock, eu, os dois e meu irmão, tudo em família. Legal. A banda da família. Banda da família. Agora, voltando para esse shift que você deu, então, ali. Aí a decisão compartilhada ali com a esposa e arriscou ir para a Plastec. Arrisquei, porque aí o que aconteceu? Mas aí que vem a grande questão, por isso que eu fiz aquele parênteses da questão do inglês. Se eu não tivesse inglês, eu poderia ser a maior sumidade de técnica que não ia adiantar nada. Porque o que aconteceu? Quando eu fui fazer a entrevista, primeiro porque a empresa estava começando, não existia. Ela veio para o Brasil
comprou um terreno lá em Indaiatuba e ia construir do zero. Não comprou uma fábrica que já existia, nada. Do zero, zero mesmo. E eles estavam contratando todo mundo. Então contratou primeiramente o Carlos Massarotto, que é o vice-presidente, que é que eu trabalho com ele desde o início. E daí eu fiz a entrevista com ele, com o gerente de RH e com, na época, mais uma outra pessoa. E daí o que acontece? A gente conversando, igual a gente está conversando aqui, aí daqui a pouco soltaram inglês no meio da conversa. Acho que queriam ver a minha reação. Como eu já tinha feito o curso, eu estava estudando, aquilo não me pegou de surpresa. E eu conversei com eles, ok. E daí o que acontece? Eles falaram, a gente vai estar avaliando a outras pessoas e aí a gente liga. Daí o que eu fiz? Eu cheguei para Adriano e falei, Adriano, está acontecendo isso, isso, isso. Fui lá em Indaiatuba para ver se existia mesmo, né? Uma plaquinha, pelo menos, né? Fui até Indaiatuba para ver se existia. Tava lá a construção, ainda estavam levantando as paredes ainda. E aí passou uma semana, 10 dias, eles me ligaram, falaram assim, você pode vir aqui, a gente queria que você conversasse com o diretor dos Estados Unidos, diretor de TI. Aí eu cheguei e fiz uma entrevista com ele por telefone. Então, quer dizer, se eu não tivesse com inglês no mínimo razoável, né? Se eu não tivesse investido, ido viajar para os Estados Unidos, onde eu também já estava me acostumando um pouco com o sotaque, viajado mesmo de férias, mas eu estava tendo que falar com os americanos, ia ser muito complicado. Não vou falar para você também que foi fácil, tá? Mas ia ser muito mais complicado. Porque eu fiz uma entrevista em inglês e ele queria ver se tudo aquilo que eu tinha escrito ia bater, porque a pessoa que entende vai ter uma certa percepção. Aí eu conversei com ele, fiz uma entrevista ali de mais de meia hora por telefone. Por telefone ainda. Por Falar telefone. Inglês por telefone. Porque se fosse pelo Zoom hoje, você ainda está vendo a pessoa, tá vendo a né? pessoa, tá. Mas era por telefone. Nossa. E daí eu acho que eles já estavam meio que decididos por mim e precisava do aval dele. Aí quando eu desliguei o telefone, ele passaram o telefone lá pro Carlos e daí ele falou, lá, é você. Aí, né, falasse, bom, e agora, né? Mas lógico que eu já estava com vontade, com esse desejo, né? de assumir essa outra responsabilidade, né? E daí foi quando eu falei assim, olha, eu aceito. Eu aceitei porque eu já estava preparado. E daí eu conversei na Medley, fiquei lá um período, umas 2, 3 semanas para fazer a transição. Aí eles chamaram uma outra pessoa que já tinha trabalhado lá, que eu já conhecia também, que também está nesse grupo aí que a gente, do Happy Hour aí. E daí eu saí na Medley na sexta e comecei na Plastec na segunda, 5 de novembro de 99. Você chegou lá na Plastec literalmente, quando as pessoas falam, era tudo mato, literalmente. Literalmente. A gente tinha um escritório em Campinas, onde a gente administrava, né? Então, o que acontecia? Eu ia para o escritório ou de manhã ou à tarde, porque um dos períodos eu ia para a fábrica porque estava tendo toda a obra, a implantação de infraestrutura. De infraestrutura toda sendo feita lá. Uhum. E aí tinha que comprar todos os servidores, tudo. É começar uma empresa do zero mesmo, né? Já começou implementando SAP lá? Não, isso aí é uma outra história. Aí essa é uma outra história, tá? Essa é uma outra história. Então a gente levantou a fábrica, foi uma gestação, porque ficou pronto tudo em 9 meses. Então aquilo que você viu lá ficou pronto em 9 meses. E é uma bela fábrica, né? Uma bela fábrica. Na época estavam com quase 25 ou 30 mil metros quadrados, aí a gente expandiu em 2010, né? Mas foi uma gestação, foi feito assim... Foi muito trabalho, mas eu diria que foi uma época bastante feliz também. Sabe quando você ia trabalhar feliz? Sim. Porque você começar tudo do zero ali... Eu tive essa sensação quando eu fui trabalhar na Exal. A Exal é uma empresa alemã, farmacêutica. Ela comprou uma indústria aqui no Brasil, que era o laboratório KIF, mas montou um site novinho
na cidade de Cambé, no norte do Paraná, ali do lado de Londrina. E é uma sensação muito boa, né? De você ver aquela coisa, não tem nada e daqui a pouco você está totalmente cheio de equipamentos, tudo interligado, as pessoas trabalhando. É uma sensação muito boa. Não, né, foi demais, sabe? Eu faria tudo de novo. Porque agora, o ano passado, nós tivemos as comemorações dos 25 anos. Né? Quem quiser chamar a gente para implementar a fábrica nova, né? Temos bastante experiência. Experiência temos, né? E então nós tivemos as comemorações dos 25 anos, eu falei exatamente isso. Falei, olha, eu faria tudo de novo. Foi muito desafiador, porque o que eu falo assim, que quando eu tive que tomar decisão, eu saí de uma empresa extremamente consolidada, que já estava com o pé no genérico, que isso deu uma alavancada gigantesca para as farmas nacionais, e para ir para uma empresa que não existia. Literalmente não existia. Você já foi como líder lá? Sim. Já foi como líder. Eu fui o número 1 de TI lá. E ainda continuo. Quantos anos agora, Ricardo? 25. 25. Foi em novembro de 99, vai fazer 26 agora, no final desse ano. Então nessa época aí, eu ia para uma empresa que não existia. Aí tinha algumas pessoas que falavam assim, não, mas você acha que esses caras vão fazer um investimento? A Chrysler tinha acabado de sair do Brasil. Qual que era o investimento da Chrysler aqui? Muito maior. Né? Mas eu falei, mesmo na época eu estava casado, eu não tinha filhos, mas eu estava com 31 anos. Falei, se eu também não arriscar agora, eu vou arriscar quando? Sim. É verdade. Né? É verdade. Então, quanto mais vai passando o tempo, que aí você vai tendo família, né? Mais responsabilidade. E aí tudo vai ficando mais difícil, Sim. né? Sim. Então, aí eu falei, vou. E acabei, então, não me arrependo em absolutamente nada. Então, no primeiro momento, foi toda essa questão de colocar a fábrica para funcionar. E a gente não tinha sistema. E aí que entra agora a outra parte, que é a questão do SAP. Porque quando nós começamos, aí teve um outro ponto também que foi extremamente desafiador. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu entrei, depois de uns 15, 20 dias eu fui para os Estados Unidos, fui conhecer como que era a matriz. Onde é a matriz? É na Pensilvânia, na cidade chamada Erie. Bem frio, tá? Bem frio. Bem frio. Aí depois na parte do SAP eu vou ter esses episódios aí também. E daí o que aconteceu? Eu fui conhecer a matriz, fui ver os padrões, né? Na época de telefonia, de tudo que a gente deveria implantar e replicar. E mostrar para os americanos o que é a famosa nota fiscal. Imagino que eles são assustados até hoje com isso. Pior que não, viu, Marco? Porque o Henk, que é o diretor de TI, é um cara assim totalmente fora da curva. Eu, sinceramente, eu não conheço ninguém como ele. Porque ele conhece tudo de tudo num nível de detalhe assim impressionante, tá? Impressionante. Então, com ele não adianta querer enganar, porque você vai se dar mal. Tá? E é um cara super bacana, sabe? Legal. Super, meio que tá bem abrasileirado, eu diria. Então, quando eu fui para lá para explicar o que era a nota fiscal, porque na época eles usavam um sistema, o ERP, lá nos Estados Unidos, da CA. E esse ERP não existia aqui. E era o KBM da CA. Computer Associates. Da Computer Associates. E o nome do ERP era o KBM. E o que acontecia? A Plastec estava iniciando as operações internacionais nessa época. Então, um ano atrás de começar aqui, eles já tinham inaugurado uma fábrica na Inglaterra. Então, em 99 inaugurou a fábrica na Inglaterra, em 2000 inaugurou a fábrica aqui, em 2001 foi na Venezuela. Então, o que acontecia? O KBM lá para a Inglaterra, para a parte de manufatura, tendia tal. Só que na hora que chegava aqui, quando a gente fala da parte fiscal, esquece. Né? A menor possibilidade de fazer nenhuma adaptação.
E aí, quando eu fui para lá, eu já tinha ido com 2 propostas de RP, porque eu não sabia ainda como que iam ser as diretrizes. Eu falei, bom, eu já vou me garantir, vou levar, levei o máximo que eu pude. Então eu levei do BPix e levei do SAP. E isso que eu achei que eu fui um pouco também arrojado, porque eu nunca tinha visto SAP na minha vida. Eu sabia que era um sistema, tinha feito ali a minha lição de casa, que era um sistema que muito que atendia bem essa questão internacional. O BPix também tinha, porque ele tinha nos Estados Unidos e tal, né? Mas na época o BPix deixava um pouco a desejar a parte fiscal. Não era você tinha que ter um outro parceiro e tal. Não que o SAP também não. O SAP também tinha as deficiências dele. Mas ele já estava melhor preparado para essa parte fiscal do que até o próprio BPix. E eu fui com 2 propostas, sem nunca ter visto a cara do SAP. Eu nunca tinha me logado no SAP. E aí o que aconteceu? Como estava a empresa saindo dos Estados Unidos e abrindo as operações internacionais, aquilo despertou um certo interesse. Eu diria que até meio que eu plantei a semente do SAP dentro da empresa, porque eles não estavam ainda vendo o SAP. Não estava no radar. Não estava no radar. E aí quando eu levei uma proposta de SAP, mas para fazer uma implantação local só aqui, né, para uma fábrica do nosso tamanho na época lá. Aí aquilo falou, poxa, a gente tá vendo aqui, tá, o Brasil, aí já tinha a Venezuela no ano seguinte, né? E aí foi quando começou o projeto de SAP dentro da empresa. Que isso foi uma das coisas também que foi, para minha carreira, foi um negócio assim espetacular. Que eu não esperava isso, porque eu participei de toda a implantação global, também do zero. Então, como que acabou acontecendo, né? A gente aqui levei essas propostas, aí eles viram que a gente ficou meio que quebrando o galho com algumas coisas aqui durante aquele ano de 2000, começo, alguns meses, e aí decidiu fazer a implantação global do SAP. Um projeto bastante grande, porque lá nos Estados Unidos eram 5, 6 fábricas, e porque a empresa ela é de embalagem plástica, mas tem a ferramentaria também. A empresa começou como ferramentaria. O dono da empresa, que ele faleceu em 2022, ele era um ferramenteiro, que é um cara que começou do zero mesmo, sabe? E até tem uma parte engraçada, assim, porque ele trabalhava numa empresa, o filho dele contando, que é o CEO hoje, ele trabalhava numa empresa e ele era um cara diferenciado ali, ele é um cara que fazia, ele ia além daquilo que era pedido para ele. Era um cara acima ali da média ali. E ele foi pedir aumento e o cara, dono da empresa, não quis dar. Aí ele saiu, tal, começou a montar uma ferramentaria. Eu sei que depois de um tempo ele comprou essa empresa. Ele comprou a empresa que ele trabalhou e que não queriam dar aumento para ele. Olha que legal. Bem legal isso daí. Então o que aconteceu? Aí eu voltei para cá para poder finalizar, porque a gente fez a inauguração em maio de 2000. Fizemos a inauguração, toda a parte de infra já estava tudo montada, os usuários já, tudo com e-mail. Isso também foi outra coisa, na época, a parte de e-mail. A gente trabalhava com Novell, né, com o Grupo Wise, e eu coloquei tudo Microsoft lá, sem também nunca ter conhecido. Nunca tinha visto o Exchange na época. Aí falei, não, eu vou colocar porque eu via que era uma tecnologia que seria mais longeva, né? E acho que eu estava certo. Sim, com certeza. Boa. Acho que eu estava certo. Até que tem um rapaz que trabalhava comigo, na época ele começou a falar assim para mim, acho que eu vou fazer certificação do Exchange. Eu falei, cara, não faça isso porque isso é a tendência a ir para a nuvem. Também, que acabou acontecendo, né? Sim. E esse cara é um cara que eu gosto muito dele, ele saiu já da empresa e ele trabalhou lá comigo e hoje ele é gerente de TI morando nos Estados Unidos. Ele mora lá com a família. É
bem bacana também. Legal. O Paulo Brito aí, queria mandar um abraço para ele aí, Paulão. Então, o que acontece? A gente terminou e a empresa começou a montar o escopo da implantação global. E aí eu fui uma das pessoas que foi convidada a participar disso, tá? E o que a Plastec fez? Na época a gente tinha feito a implantação, eles tinham contratado a PwC, que já fazia auditoria na empresa, e eles tinham essa vertical de SAP. Então foi com a Price também, por quê? Porque ninguém ia fazer uma loucura de pegar uma consultoria no Brasil, outra na Inglaterra, daí não dá certo, aí a culpa é de quem, né? Então tipo assim, a Price, se der errado lá, você que vai ter que assumir essa responsabilidade. E aí, só que antes de começar a trabalhar com os consultores, a Plastec montou um time interno. Então ela pegou eu e mais 2 pessoas aqui do Brasil, só que um depois acabou desistindo, ficou só eu e mais uma outra pessoa. Pegou mais mais 2 ou 3 pessoas da Inglaterra, da Venezuela e mais várias pessoas dos Estados Unidos, montou um time global e foi todo mundo fazer academia. Então eu fui fazer academia em Boston, eu fiquei 5 semanas lá fazendo academia de SD. E aí teve outra pessoa que fez de FI, aí cada um foi fazendo, montaram-se os grupos dos módulos, né? Alguns de ABAP também. E isso para mim foi assim, foi uma experiência que não tem preço, né? Porque eu fiquei fazendo academia e na época isso foi bastante desafiador, por quê? Porque na época eu sabia obviamente falar inglês, mas não era inglês que eu tenho hoje, né? E eu fui fazer academia na minha classe lá de SD, era eu e o outro americano da Plastec. Então, por que foi meio difícil? Aprender SAP já não é fácil, né? E ainda eu fui aprender inglês. E para ainda ter mais um fator ali de dificuldade, acho que tinha umas 20 ou 25 pessoas na classe. Eu era o único que o inglês não era a língua nativa, porque só tinha americano e canadense. E ainda para deixar a coisa ali, o molho ali um pouco mais complicado, esse americano e mais uma outra pessoa eram os únicos que nunca tinham visto SAP na vida. Os outros já tinham no mínimo 1 ano de experiência trabalhando com SAP. Então é muito diferente você fazer uma academia quando você já sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam. Então foi bem desafiador, mas acabou dando tudo certo, porque eu fiquei 5 semanas lá direto. Os americanos no final de semana eles voltavam lá para a Pensilvânia. Eu não tinha como voltar para o Brasil, né? Então ficava eu, o pessoal da Inglaterra. Nessa época aí a Venezuela ainda não tinha equipe ainda. Então era mais eu, o outro brasileiro, o pessoal da Inglaterra, que ficou direto as 5 semanas lá. Mas foi um aprendizado que não tem preço, né? Não tem preço. Falando em desafio, Ricardo, então você como líder ali que viu a implementação de perto, né, do SAP de forma global, pensando assim na experiência que você teve, qual que é o segredo para a implementação ser um sucesso? Olha, essa implementação que nós fizemos, esse modelo, eu acho que foi um modelo muito bem sucedido, porque é o seguinte, qualquer implementação de sistema, o que às vezes acaba ficando um pouco para trás é o treinamento das pessoas, porque você tem prazo e aí às vezes você precisaria ter mais tempo de treinamento. E aí que começa toda aquela discussão de que o sistema é ruim, porque as pessoas às vezes não tiveram o treinamento que deveriam, né? O tempo de treinamento que deveriam. É lógico, tem outros fatores também, mas eu vejo que essa questão do treinamento, das pessoas se sentirem confortáveis, isso daí é um acelerador bastante significativo. Mas no caso, o que a gente fez? A gente não começou
com os consultores fazendo tudo. Porque nós fizemos academia, todo mundo fez, 5 semanas. E aí o que acontece? Aí começou o Blueprint. Eu posso dizer que eu morei meio que nos Estados Unidos por 6 meses. Porque eu ficava mais lá do que aqui. Eu ficava 4, 5 semanas lá e uma aqui, 3 lá e uma aqui. Então, de setembro de 2000 até março de 2001, quando aí veio todo mundo para cá para implantar. Então, durante esses 6 meses que eu fiquei lá, que quando começou com os consultores, todo mundo já tinha feito academia. Então, quando você ia falar de algumas coisas de configuração, aquilo a gente já sabia mais ou menos do que se tratava. Não era uma coisa, nossa, nunca ouvi isso na minha vida. Então, isso ajudou muito, porque o objetivo da Plastec de ter montado esse time era para que depois fosse feita a transferência de conhecimento. Sim. Então, obviamente que teve o apoio da consultoria, mas durante o Blueprint, e o que era engraçado no Blueprint também era assim, né? Porque quando você começava a falar, vamos falar do módulo de SD, que entrava na parte lá de delivery, de billing, mas no Brasil é diferente. Mas no Brasil tem isso. Ou na parte de MM, mas no Brasil é assim. Mas no Brasil é assado. É óbvio que a gente tinha que levantar as questões, porque você estava desenhando, fazendo todo o blueprint lá. Então, foi feito toda essa parametrização, então toda aquela parte também do zero, né, que é outra coisa que foi feito. Criar todos os sales organization, criar todas as plantas, fazer toda aquela parametrização básica do básico. Criar todos aqueles cadastros básicos, todos os dados mestres ali do zero, fazendo todas as ligações de planta com Purchase Organization, fazendo tudo isso. Criando todas as, no caso dos clientes, criando todos os account groups, fazendo tudo aquilo do zero. E aí, quando a gente terminou de fazer o Blueprint, foi uma experiência bacana, porque a gente convivi por 6 meses com americano, com indiano, porque tinha os consultores indianos, né? Com os britânicos, com os venezuelanos, que daí eles entraram na fase do Blueprint. Então teve ali um grupo ali multicultural ali bastante interessante. E a gente fazia um monte de coisa junto, né? Porque tinha as atividades, tudo. E uma pergunta, isso foi feito remotamente ali? As parametrizações? Não. Cada um no seu país ou foi tudo centralizado lá? Não, tudo lá nos Estados Unidos. Todo mundo. Então configurou lá. Tudo lá. Tinha um grupo enorme, tudo lá nos Estados Unidos. A partir do momento que foi fazer o Blueprint, dessa fase, todas as pessoas envolvidas, 100% presencial, lá na matriz. E tinha pessoal da área de negócios também? Tinha, porque dentro do grupo, você tinha o cara que era o cara de compras que fez a academia de MM. Tá. Outra pessoa que fez comigo era um cara de finanças. Então, estava muito diversificado. Sim. E como eu já tinha experiência com faturamento, toda essa parte aí, por isso que eu acabei indo para SD. Sim. Porque teve cara, por exemplo, um cara de TI da Venezuela na época, ele foi fazer academia de ABAP. E eu não, eu fiquei na parte de negócio. Então foi todo mundo lá. Tinha um grupo grande mesmo. Grande mesmo. E era bem bacana, porque você aprendia muita coisa, até das piadas, né? De um, do outro, a gente fazendo as nossas aqui, né? Mas os custos de projeto também altos, né? Porque passagem para todo mundo, hospedagem, né? Então, mas aí que tem outro ponto, viu, Marco? Porque o que acontece? Teve esse daí, só que a Plastec depois economizou valores gigantescos. Porque o que acontece? Formou todo esse pessoal aí. Então, colocou todo mundo, todos os consultores. Eu não lembro exatamente, mas tenho foto lá que às vezes nem cabia na foto. De todo mundo mesmo. Porque só da Plastec era muita gente. Eu não vou lembrar a quantidade, mas era muita gente. E depois que fez o Blueprint, a primeira fábrica a implantar o SAP ia ser aqui no Brasil. Aí veio pessoal para cá. Aí teve toda a implantação aqui. Em
3 meses nós pusemos para funcionar. Tá? Foi um tempo bem recorde, mas tinha, assim, eu falando isso, se você quiser, às vezes, fazer um clickbait, dá para. Mas o que acontece? Tem o outro lado, a gente estava começando uma empresa do zero, não tinha migração de dados, Sim. tinha poucos clientes, porque a gente é B2B, eu não tinha uma base de clientes, a gente não teve que fazer migração de nada. Sim. E a gente já tinha 6 meses também preparado algumas coisas, mas as configurações mesmo finais iam ser feitas todas aqui. Aí sim, o treinamento do pessoal aqui. Então nós tivemos 3 meses de treinamento com os key users, uma coisa extremamente intensificada. O cara literalmente, a partir de hoje, você sai da sua área e você vai ficar aqui. Aí tinha lá o nosso quartel-general lá, focado 100% em como que ia ser a funcionalidade no dia a dia com todas as transações do SAP. E aí nós fizemos o Go Live, começamos em março, fizemos o Go Live dia 1º de junho. E até eu tenho uma foto lá, eu segurando a primeira nota fiscal. Muito legal. E então, o que acontece? A partir daí, que aí eu vou chegar na questão dos custos, né? Que no primeiro momento foi, só que também tem uma coisa, o dólar estava 2, nem isso também, né? Saudade disso. O dólar não estava, acho que nenhum, se eu não me engano, nessa época aí. Então, e aí o que acontece? No ano seguinte, a gente foi implantar na Venezuela, que a fábrica ficou pronta. E daí já diminuiu a quantidade de consultores. Já diminuiu grande. Por causa da transferência de conhecimento, né? É isso, né? Na Inglaterra, acho que foram, se for 4 ou 5 é muito. Tá? Na Inglaterra eu não fui muito lá. Na Venezuela até que eu fui mais. Mas a fábrica lá, obviamente, não existe já desde... Ficou acho que uns 5, 6 anos. Aí quando o Chaves começou, aí não tinha como manter a operação lá, infelizmente. E aí o que aconteceu depois? Quando foi implantado nos Estados Unidos, foi implantado que aonde ali a coisa ia apertar, né? Sem ter um consultor lá dentro. Quanto que não economizou com isso? Sim. Então, esse modelo ele foi bastante eficiente para poder reduzir depois os custos de implementação, porque depois aonde realmente iria precisar de investimentos maiores, acabou fazendo. Talvez teve um ou outro, mas... O grande volume, na verdade, o investimento veio no início mesmo. Eu diria assim, tem muita gente que às vezes fala assim, esse modelo às vezes critica. Eu acho que para nós funcionou naquele momento. Eu acho que não tem modelo bom ou ruim. É aquele que vai se funcionar para a sua necessidade. Desde que você não perca esses recursos no meio do caminho, todos esses que foram treinados, eu acho que é o melhor modelo. Esse é um risco. Esse é o risco. Esse é um risco. Hoje em dia, né, é raro, né, a gente pegar casos como o seu de pessoas que ficam 25 anos. A gente olha aí, a média de mercado hoje do jovem é 2 anos. Exatamente. E pouco, não chega a 3. Né? Então, às vezes, você faz um investimento de treinamento desse, que não é um investimento barato. Não. Né? Porque não é só o curso. É o tempo, né? A pessoa está dedicada ali, ela não está produzindo ali naquele Se você momento. pegar, por exemplo, na época, eu acho que, se eu não me engano, a academia, porque hoje a academia mudou muito o escopo da academia, né? Sim. Na época, eu lembro que teve dias que eu tive aula das 8 da manhã às 8 da noite. Então era bem puxado. O normal era das 8 às 5 e meia e tal. Mas teve dias que esticou até 8. Foi uma coisa que o Valberto comentou com a gente, né? Sim. Valberto da Elo, né? Tchauzinho aqui pro Valberto. Ricardo, seguindo aqui já mais para a reta final, deixa eu te perguntar como que você lida aí com as pressões, com a pressão que tem, né, de ter que se atualizar com as novas tecnologias que vão surgindo, como que você lida com tudo isso? Olha, eu acho que, primeiro, a gente tem um bom ambiente de trabalho. Acho que isso daí já ajuda muito.
né? Você ter um bom ambiente de trabalho. Eu acho que outra coisa é a questão de você estar se atualizando. Eu mesmo agora eu estou vendo, acho que eu vou começar uma pós-graduação na Unicamp em inteligência artificial. Então, isso já eu vou estar... é um assunto que a gente não pode nem falar que não tem como escapar disso, né? Não tem como escapar, e isso daí é uma tecnologia aí que vai perdurar, sei lá, por mais quantas décadas aí. Então, tá sempre ligado nas coisas que estão acontecendo no YouTube, relacionamento, participando de grupos, trocando experiências, tá? Porque uma coisa também, até que eu ia comentar nesse sentido, um pouco dessa sua pergunta, porque nesse meio tempo eu fui gerente de logística também. Eu acumulei 2 funções. Então, isso para mim me abriu muito a cabeça. Eu já tinha, pelo fato até da minha formação, mas eu estar inserido dentro do negócio efetivamente, isso me abriu assim outros horizontes para poder fazer com que eu consiga aplicar a tecnologia e entender um pouco a dor do outro lado também. Porque eu estava de um lado, aí eu estava com os dois, e aí a empresa cresceu, e nesse meio tempo também a gente teve uma aquisição de uma fábrica em Pirassununga, que a gente também implantou SAP. Esse foi literalmente sem ter um consultor lá dentro, com a equipe interna. E então a gente também tive esse privilégio aí de participar de uma aquisição, que aí é uma outra cultura, implementar a sua cultura lá dentro, uma outra implementação de SAP. Então, acho que assim, com relação à sua pergunta, todos essas escadinhas, né, essas coisas que você vai construindo, aonde você vai tendo certos aprendizados, que você começa a saber filtrar um pouco melhor aquilo que é mais prioritário, aquilo que é menos prioritário, aquilo que você vai falar assim, isso aqui realmente eu vou ter que... Vai me consumir mais ali do meu psicológico, né? Mas eu acho que a questão da maturidade também, que aí vai fazendo com que a gente vá filtrando e fazendo com que essa pressão aí se lide de uma forma mais tranquila. Agora, uma das coisas mais certas é que não dá para parar, né? Não, de jeito nenhum. Estudar, né? De jeito nenhum. Então, de jeito nenhum. Esse é um recado para os jovens aí. Esqueçam, né? Acha, não, vai fazer a faculdade e acabou. Não, é só o começo. É só o começo. E aquela coisa, é difícil para entrar e é mais difícil para sair. Mas tem que estudar sempre, né? Até pelo fato de manter a cabeça ocupada, né? Exato. Quer deixar um conselho para os jovens líderes aí, né? Até porque você tem uma carreira de liderança de sucesso, então que conselho que você dá para a galerinha que está chegando aí? Olha, eu acho que é o que a gente acabou de falar, estudar e você ser uma pessoa que você se coloque no lugar do outro também. Porque eu acho que um estilo de liderança onde você está sempre junto com o seu time e não simplesmente uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando eu estava na área de logística, que é um outro público, né? A forma como você lidera e a forma como você conversa com as pessoas, o discurso ele tem que ser um pouco diferente. Eu falo, eu não sou nem melhor nem pior que ninguém aqui. Eu só ocupo um cargo que esse cargo vai fazer com que eu tenha que facilitar o trabalho de vocês. Isso não me faz diferente, nem melhor, nem pior. É só uma função onde a minha responsabilidade é fazer com que vocês trabalhem de uma forma segura, que isso é uma coisa importante, de uma forma segura, de uma forma que a pressão exista, mas que a gente crie mecanismos para que se der algum problema, vocês sabem que eu estou aqui, tá sempre junto. Provavelmente que eu lembro quando a gente fazia os inventários de final de ano, eu ia lá, ficava lá com o pessoal, acompanhando. Então, é de estar ali participando mesmo, e isso é uma coisa que eu estendo também para a questão, eu como pai, né, de estar ali, ó, que você precisar, eu estou aqui, fazer as coisas juntos, ser uma pessoa presente. Eu acho que, se eu for resumir em uma frase, é ser presente.
e tentar proporcionar o melhor ambiente de trabalho possível. Porque aí a pessoa ela vai ter motivação para trabalhar e quando vai pedir alguma coisa, que precisa fazer alguma coisa, ela faz por você. Ela não vai fazer, às vezes, nem por ela ou pela função ali. Pô, ela vai fazer, eu faço porque a gente sabe que pode contar com a pessoa. Eu procuro ter isso, colocar em prática essa ação. Muito bom. Ricardo, você tem uma banda de rock e além de tocar aí, o que mais que você faz aí no final de semana para dar aquela descansada, se desligar um pouquinho do trabalho? Olha, esse ano aqui eu peguei firme na questão de atividade física, viu? Porque eu nunca fui muito adepto, mas esse ano aqui eu peguei firme, mas assim, de fazer caminhada, quando tá chovendo, ir na esteira, né? Andar pelo menos 3, 4 quilômetros, fazer aquele recomendado, que é no mínimo de 150 minutos por semana, e aproveitar a minha família, né? Graças a Deus eu me dou muito bem com todo mundo, com meus irmãos, então é valorizar a família que a gente tem, que é isso aí que é o bem mais precioso, né? Com certeza. Com certeza. Bom... Chegando realmente aqui à nossa reta final, Ricardo, foi muito bacana ter você aqui com a gente, mas tem uma pergunta, você lê livros, você gosta de leitura? Olha, eu tenho um livro que eu estava lendo, que não tem nada a ver com TI, que é um livro que eu peguei meio que aleatório no Kindle. Eu comecei a ler como que chama? Me fugiu a sinapse. O sumário lá? O sumário me fugiu ali. E que é um livro que chama Blackmail. Ele está traduzido, não é um escritor brasileiro, que é uma história interessante, né? Que é de uma pessoa que na época da faculdade ela não era aquela menina popular ali e ela gostava de um cara que era o jogador, né? E daí aí passaram-se os anos, ele estava se separando da esposa e ele era advogado. E ele foi procurar emprego num escritório que ela era uma das donas. Só que aí ela tinha mudado, estava lá, fisicamente ela estava uma pessoa mais atraente e tal. E aí tem o desenrolar da história. Um romance. Muito bom. Eu comecei a ler, eu achei interessante porque às vezes às vezes eu falo, fugir um pouco da bolha de TI, né? Sim. Sim, então, senão a cabeça não desliga, né? Para aumentar o repertório também. Mas eu achei interessante. Mas assim, eu não estou lendo, eu leio um capítulo aqui, eu não estou lendo com uma frequência, mas eu já cheguei num ponto que deu para entender um pouco a história. Um outro também que eu tinha começado, que eu estava lendo meio que em paralelo, aquele da psicologia financeira, que também é bem interessante, que conta aí alguns episódios aí de algumas pessoas que tinham muito dinheiro e perderam tudo, e quem não tinha nada era um faxineiro que guardava o dinheiro e tinha lá alguns milhões de dólares. Legal. Deve ter bons aprendizados aí. Esse de psicologia financeira é bem, bem interessante. João Ricardo, obrigado. Né? Eu obrigado por estar aqui conosco, obrigado por ter aberto a porta para eu fazer uma visita. Imagina. Já faz mais de um ano agora, né? Imagina, passa muito rápido. Passa rápido e foi, eu acho que foi esse nosso contato, eu já falei para você uma vez, né? A gente se conhece há um ano e pouquinho, mas parece que eu já te conheço há muito tempo, você é uma pessoa que tem um carisma muito grande. Obrigado. E vocês dois, acho que vocês fazem uma dupla aí perfeita. Joia, obrigado. Obrigada. Vamos Realmente. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Pela sua participação, pelo seu tempo, né? Bom, vamos agradecer aqui aos nossos apoiadores, né? Gostaria de agradecer ao Grupo Take, né? O Grupo Take que trabalha aí com projetos personalizados, Talent Acquisition, Digital Workplace, né? Isso é um parceiro oficial Oracle. Agradecer a Elo, que faz implementação, consultoria em SAP e Thomson Reuters. Soft Expert.
A Soft Expert tem uma suíte muito famosa, uma empresa brasileira, a gente tem que ter orgulho, trabalha em mais de 40 países, tem um produto muito forte para a gestão de todos os processos das companhias, né? Um BPM bem bacana, GED, ESG, GRC, é uma suíte bem completa. Vipor. Aí já é na parte de dados, né? Gestão de dados, construção aí do seu BI, né? Treinamentos principalmente também, né? Construção de data lakes e outras coisas afins. E a Cisnet? Tudo para mim, né? A Cisnet cuida da sua infraestrutura e da sua cibersegurança. Ai, fechamos. Obrigado, gente. Muito obrigada. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, né? E se conectem com o Ricardo lá no LinkedIn. A gente vai tentar deixar o LinkedIn ali na descrição. Ricardo Vettig, vai ser um prazer. Né? Vai ser um prazer. Que tem um grupo também, né? A gente CIO tem Campinas. CIO Campinas, né? Campinas. Vocês também do grupo estão convidados aqui a estar conosco, né? Já falei para o Ricardo aí levar o link aí de inscrição, porque a ideia é contar a história de todo mundo aqui, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau, até a próxima.